Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale. Gente, hoje a gente vai falar de linguagens artísticas, das diversas linguagens artísticas que a gente conhece desde sempre, tá, gente? A gente conhece, a gente já viu. Ah, Érica, mas eu não sabia da história desse tipo de arte, eu não sabia que isso podia ser considerado arte. É bonito, mas eu não sabia, eu não tinha noção e tudo. Gente, esse capítulo ele é basicamente sobre a arte conceitual, a arte conceito, tá certo? Então a gente vai entender um pouco como é que se deu as primeiras imagens a respeito, as primeiras noções de arte conceitual, tá bom? Então eu trouxe para vocês aí, logo para a gente abrir o capítulo, essa obra aí, tá bom? Muito bacana, que dá para a gente ter diversas interpretações, né? Então, o que é arte conceitual? A arte que eu dou o meu conceito, é fora do formal, é fora do padrão, tá certo? Então, esse foi um dos principais objetivos que levaram aos artistas pensarem, idealizarem formas diferentes de fazer arte, certo? Então, abram o livro de vocês aí, por gentileza, tá, pessoal? Na página 130, para a gente começar aí a nossa viagem, tá? Capítulo de hoje, 17, Conectando Linguagens Artísticas, páginas 130 a 135. Érica, o que é que a gente vai ver nessa aula de hoje? Arte conceitual, performance, happening e body art, ou body art. Ok, gente? Então, abram aí o livro de vocês, mais uma vez, na página 130, para a gente dar andamento. Antes de mais nada, é necessário que vocês entendam que a arte conceitual é aquele tipo de arte em que eu coloco o meu conceito, o que é que os artistas pensavam. Não sei se vocês vão lembrar, com certeza irão, do Ready-Made, né? Que é o do Champ. Do Champ, ele foi um dos principais artistas, dos primeiros artistas que inauguraram essa nova forma de fazer arte, né? Que era fora daquela arte dos quadros, fora daquela entre aspas, do que já vinha sendo feito há muito tempo, que era só as paisagens, que era só as noções de cor, né? Das outras escolas, do classicismo, do barroco, como a gente vem estudando, certo? Então, a Érica quer dizer que invalida as outras? Não, gente, não invalida, absolutamente, certo? A arte conceitual é um novo jeito de pensar a arte, tá certo? Então, vamos lá. Surgiu mais ou menos nas décadas entre 1960 e 1970, tá certo? Qual era o objetivo, Érica? Por que se pensou isso? Os artistas que idealizaram esse novo conceito de arte, né, eles queriam que o intelecto, né, que a intenção do artista, ela prevalecesse além da obra pronta, certo? Então, podia até muitas vezes o artista ele ter uma ideia na cabeça dele de como ele queria que aquela obra fosse realizada. A obra também necessariamente não estaria pronta, certo? Então, ele contava muito com a participação daqueles que estavam vendo, né? Daqueles que estavam, era como se fosse uma gestação em conjunto, certo? Para que aquela obra realmente viesse a acontecer. A gente tem aí alguns exemplos, né, de arte conceitual. A arte conceitual ela pode ser realizada a partir de alguns desses materiais que eu listei aqui para vocês. As performances, né, que a gente vai ver daqui a pouco, as telas, né, as próprias telas de pintura, as fotografias, os textos escritos, tá certo? Então, a gente tem toda essa gama e muitas outras que trazem para a gente um novo conceito de arte. Eu trouxe para vocês aqui essa foto, né, que são fractais da natureza, que mostram a belíssima imponência, né, de uma chuva de raios, a gente pode dizer uma chuva de raios, né, alguns raios, isso é fantástico. Então, é o que a lente de uma máquina fotográfica ela pode capturar para a gente, são esses momentos, certo? Então, isso pode ser considerado arte conceitual, Érica?
sim, isso pode ser considerado uma arte conceitual. Beleza? E aí a gente tem aí a performance, a gente falou agora há pouco, certo? O que é a performance, gente? É basicamente uma linguagem híbrida, ela traz elementos do teatro, das artes visuais, instalação, música e entre outros tipos de arte, certo? Ela não tem um lugar apropriado para acontecer, ela pode acontecer em museus, galerias, pode acontecer no meio da rua, certo? A gente pode, lembram daqueles grupos de dança que acontece de vez em quando, né? A galera tá no meio da rua, é o chamado flash mob, aquilo é uma performance também, né? Se vocês estiverem com dúvidas aí, procurem flash mob, que vocês vão ver alguns vídeos no YouTube que mostram esse tipo de performance, tá? Então, os registros dessa ação pode ser por meio de fotografias, de vídeo, tá bom? Mas é um caráter passageiro, ela acaba, né? Ela é uma performance, é algo que ela é feito naquele momento e não tem ela não fica estática, certo? Então eu trouxe aí para vocês uma foto que mostra a exposição da Marina Abramovic, né, que diz que o artista está presente, né, o artista é presente. Ela estava sentada lá e as pessoas olhavam como que, né, como dizer assim, é um conceito muito, muito diferente. É aquilo que as pessoas vão, sentam na cadeira, ficam olhando para o artista e depois levantam. Ah, é que é bobagem. Não, gente, isso é arte. Tem todo um conceito, tem toda uma preparação, certo? O artista ele pensa naquilo, é uma forma de contato com os outros, beleza? Então a gente tem também o exemplo, vamos lá, o happening, né? O happening, ele tem a intenção de fazer pensar, escandalizar ou chocar, podendo apresentar-se como críticas sociais, na sua maioria das vezes, tá? Em maioria das vezes é isso que acontece. A gente vê muito os palhaços, né? Na rua, fazendo pequenas performances. A gente tem aquele pessoal, aqueles artistas que pintam o corpo de determinada cor, né? Que é prateado, dourado, né? E fazem interagem com as pessoas, certo? Vamos lá, não vamos confundir a performance, tá bom? Que ele permite que o público chegue, faça parte da obra, certo? Faça parte do acontecimento. Não vamos confundir com o happening. O happening, ele tem essa coisa de trazer o público para perto também, tá certo? Ele tem a gente, muitas vezes as pessoas confundem porque é, se Érica, mas é uma coisa muito sutil, é uma diferença muito sutil. Sim, é uma diferença muito sutil. No happening, o artista, ele faz com que você pense a respeito daquilo, né? E que você interaja com ele, certo? Então, é um acontecimento, tá bom? E a gente tem aí a body art, né? O body art, o body art, body, para quem sabe a pronúncia correta de inglês, né? Que é nada mais nada menos do que a arte no corpo. Os artistas eles utilizam a pintura corporal para se expressar, certo? Como um suporte artístico, beleza? Então a gente tem aí essa pequena o que parece um galo, né? Um animal, é uma pessoa que pintou as mãos e fez essa representação de uma ave. Certo, gente? Ok? Então, capítulo 18. Novas maneiras de fazer arte. A gente colocou ele juntinho porque um complementa o outro, tá bom, gente? São novas formas, novos jeitos de perceber a arte como um todo, tá certo? Então, o que é que a gente vai ver agora nesse capítulo da página 138 a 143? Instalação, a lens art e a arte cinética. A gente tem contato com esse tipo de arte, Érica? Sim, a gente tem contato com esse tipo de arte. A gente só não se dá conta de que ela existe, que ela é arte, que ela é de fato arte. Tá certo?
Então, o que é a arte da instalação? Eu gostaria que vocês observassem aqui que essas janelas elas foram colocadas em meio a um ambiente que não é natural para ter esse tipo de objeto, certo? Então, qual é a intenção? Qual foi a intenção do artista? Foi despertar sensorialidade, né? Despertar a reflexão de alguma forma, certa assimilação. Puxa, o que é que isso está fazendo aqui? Por que que isso está aqui? Né? Então, isso traz uma série de indagações, isso traz uma série de perguntas que pode ter sido o objetivo do artista, certo? Érica, quais os tipos de materiais que eu posso fazer? Eu posso fazer uma instalação com cano, com terra, com areia? Pode, você pode fazer. Como a instalação ela é feita a partir de uma composição de objetos que são estranhos àquele meio, certo? Então, como objeto acabado, vocês podem ver nesse exemplo aqui, tá? São janelas, né? Que tem cortinas e que tem uma luz ao fundo, tá certo? Então, aí a gente percebe que é uma instalação. E no livro de vocês também tem outro exemplo de instalação muito interessante, tá, gente? E nós temos aí a Land Art. Érica, não é a mesma coisa, não, que a instalação? Não, pessoal. A Land Art, ou a arte ambiental, ela surgiu de uma preocupação, né, com os artistas com relação à natureza, certo? O que é que o ser humano está fazendo com a natureza? Como nós estamos utilizando os elementos naturais, né? Então, os artistas eles começaram a utilizar os próprios elementos da natureza, né, em sua forma bruta, e criar obras a partir desses, dentro do meio natural. Né? Então, a gente traz aí o Spiral Jetty, que é do Robert Smithson, certo? E ele foi feito em 1970, lá nos Estados Unidos. O artista utilizou rochas, utilizou a própria areia da praia, né? Então ele construiu isso em um ambiente natural, sem qualquer intervenção de elementos industrializados, né? Se a gente for falar assim, tá certo? Então, qual o objetivo? O objetivo de trazer as pessoas para dentro daquela obra artística, para que elas refletissem sobre o seu papel como parte natural, como parte da natureza, certo? Então, uma intervenção muito válida que eu acho muito interessante. E eu acredito que, pronto, vocês podem ver aqueles castelos de areia, né? Há alguns artistas que fazem castelos de areia belíssimos, certo? Então, é uma land art, certo? Uma arte ambiental, ok? E aí a gente tem, por último, a arte cinética, que tem como objetivo despertar a observação do movimento ilusório, ou não, né? Ela se aproxima muito da ópera arte, da arte visual mesmo, certo? O que é a arte cinética? Tem a ver com movimento. É a arte do movimento, certo? Então eu trouxe para vocês aí o que é que eu posso utilizar, Érica, para fazer, se eu quiser fazer um mobile, né? Eu posso fazer um mobile, eu posso fazer algo que se mova e pode ser arte? Sim, a partir do momento que você cria um objeto e que ele tem um movimento, que você dá proposta para aquilo, para que aquilo se transforme em obra de arte, você dá uma significância e que ele está encaixado aí dentro das características da arte cinética, sim, é um tipo de arte, certo? Então, você pode utilizar estruturas metálicas, arames, cubos e motores. Ok, pessoal? Beleza? Então, a gente tem aí os nossos capítulos 17 e 18 do nosso livro de artes. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas, tá bom? E não esqueçam de fazer as atividades, façam as atividades, cumpram os prazos e tirem as dúvidas nas nossas aulas presenciais aqui, remotas. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem bem e cuidem-se. Tchau, tchau, pessoal.